No capítulo 7, nós vamos meditar nessa manhã nos versículos de 37 a 39. São apenas 3 versículos. João 7, de 37 a 39. Eu lerei. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, nós rogamos a Ti mais uma vez que nos instrumente com o Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra nesta manhã. Queremos, Pai, sair daqui com toda diligência, ó Pai, colocar os nossos corações para colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender aqui. Nós não queremos, ó Pai, apenas ouvir falar do Teu nome. Nós queremos viver contigo. Por isso nos instrui que o Teu Santo Espírito influencia cada um de nós nesta manhã, para que a Tua palavra encontre morada em nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Parece estranho a gente perguntar isso num culto de domingo pela manhã a uma porção de crentes e nós queremos saber quem é Jesus. O Evangelho de João foi escrito exatamente com esse objetivo, para ensinar aos seus leitores que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que aqueles que crescem nessa verdade pudessem ter vida. E João revela-nos vários sinais que Jesus realizou para demonstrar que de fato Jesus era o Filho de Deus. Mas há um aspecto interessante no Evangelho de João, que são as declarações, as autodeclarações que Jesus faz de si mesmo. Eu vou ler algumas para os irmãos, e estas são declarações diretas que Jesus faz a respeito de si. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu e o Pai somos um. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o Cristo. E ele simplesmente diz: eu sou, identificando-se como Deus. De forma indireta, também ele diz: eu sou a fonte da vida eterna, eu sou o Salvador do mundo, eu sou aquele que tem poder para perdoar os pecados, eu sou a fonte de água viva. O ponto é que todos vocês sabem disso. É verdade, domingo após domingo nós ouvimos falar de Jesus e temos todas essas informações, mas é importante, meus irmãos, nós lembrarmos que saber não é suficiente. Sabermos todas essas coisas a respeito de Jesus não é suficiente. Nós precisamos experimentar cada um desses atributos que Jesus se autodenomina. Nós precisamos aprender a ouvir essas afirmações de Jesus e nos relacionarmos com ela de forma experimental. Nós precisamos experimentar o Evangelho. O Evangelho não é uma religião intelectual, apenas que os homens sabem o que Jesus é, mas é a religião da experiência. Deus quer que você tenha comunhão com o seu Filho. Deus quer que você tenha comunhão com a Trindade Santa. Deus quer que você viva com Ele. Deus quer que você experimente todas essas coisas que Jesus tem a nos oferecer. No texto dessa manhã, Jesus se identifica como aquele que pode doar a água viva. Aquele que pode doar a você uma água que vai fluir dentro de você como rios que não tem fim. E eu quero aproveitar esse texto para mostrar aos irmãos como nós podemos experimentar daquilo que Jesus nos oferece. Quando esse texto foi redigido por João, o Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia subido aos céus, e o Espírito Santo já havia sido dado à igreja no dia de Pentecostes. E João está escrevendo aqui para pessoas que provavelmente já ouviram estas coisas. João está escrevendo para pessoas que provavelmente já tinham ouvido falar sobre Jesus, mas que ainda tinham dúvidas a respeito de quem era Jesus. E talvez você esteja aqui essa manhã e esteja também
passando por mesmas dificuldades que os irmãos que João escreveu a sua carta, o seu evangelho. Talvez você saiba muitas informações sobre Jesus, mas não tenha ainda tido uma experiência real com ele. Então eu peço que você preste bastante atenção no contexto que vou lhes contar agora, para que nós possamos entender exatamente o que João está fazendo aqui no seu evangelho. João nos diz, no versículo 37, que isto aconteceu, esse discurso de Jesus foi proferido no último dia da festa, o grande dia da festa. A festa que João se refere aqui no capítulo 7 é a festa de Pentecostes. Ela era uma das 7 festas judaicas e seria uma das festas mais importantes do calendário judaico. A festa de Pentecostes foi prescrita por Deus lá em Levítico 23, você pode verificar depois em sua casa os detalhes dessa festa, mas para o nosso interesse aqui é importante lembrarmos que ela deveria ser comemorada durante 7 dias. Durante 7 dias o povo deveria habitar em cabanas ou tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos. E durante esses 7 dias o povo deveria colher folhas de árvores frondosas, montar as suas cabanas e deveria habitar em cabanas nesses 7 dias. E o significado desse habitar em cabanas era para que o povo se lembrasse e ensinasse aos seus filhos que Deus os havia tirado do Egito e durante 40 anos habitou com eles em cabanas no deserto. Tanto os homens habitaram em tendas, em tabernáculos, quanto Deus também habitou no tabernáculo, no deserto. E essa festa deveria lembrar aquelas pessoas, aqueles irmãos, que eles estavam então comemorando e lembrando desse evento maravilhoso de redenção que Jesus praticou sobre eles, que Cristo, na pessoa ali do Velho Testamento, o Yahvé do Velho Testamento, praticou para salvar aquelas pessoas do Egito. E algumas cerimônias foram implantadas com o longo do tempo pelos judeus, foram acrescentadas a essa festa, e 2 cerimônias aqui nos chamam a atenção. Uma é a cerimônia da luz, outra é a cerimônia da coleta da água. Durante os 7 dias, um sacerdote levítico, todo paramentado com aquelas roupas que eles utilizavam no templo, eles saíam do templo de Jerusalém e iam até o tanque de Siloé. Eles levavam uma taça, um jarro de ouro muito imponente, eles coletavam aquela água do poço e voltavam para o templo, e ali ele derramava aquela água em uma bandeja de prata no altar. E, segundo os judeus, eles e os rabinos daquela época, essa cerimônia era baseada no texto de Isaías, que nós lemos aqui na nossa liturgia. Quando Isaías diz que eles coletariam água da fonte, e essa água da fonte representava o Espírito Santo, então eles entendiam que essa cerimônia os fazia lembrar de que um dia a redenção de Jesus traria o Espírito Santo e aquele Espírito Santo seria derramado sobre todos. Agora vejam vocês, Jesus está aqui exatamente olhando para esta cerimônia. Jesus está ali vendo tudo aquilo acontecer. E esta era a cerimônia mais importante da festa. E no último dia ela se tornava ainda mais importante. Por isso que João nos diz, no último dia da festa. Vejam, Jesus está bem ali na frente deles. Jesus está olhando para eles, a água viva está ali diante deles, mas os judeus não conseguiam enxergar Jesus. Eles estavam tão habituados ao símbolo, àquela representação, que esqueceram de olhar para o Cristo que estava diante deles. Jesus então se levanta no meio deles e clama. E a palavra que usada para exclamar, que tem no seu texto, na verdade, ela significa mais do que simplesmente exclamar. É clamar com emoção, era como se ele estivesse gritando e chorando e dizendo às pessoas: venham a mim e bebam. É claro que esse clamor de Jesus não é o clamor de um derrotado, não é o clamor daquele que está mendigando para as pessoas beberem a água, mas é porque Jesus está vendo o povo esquecendo-se dele, e ele sabe exatamente o que acontece quando o homem se esquece de Jesus. Então Jesus usa aqui uma oração condicional, e aqui a gente vai ver o primeiro aspecto que você precisa se atentar para gozar plenamente das promessas do Senhor Jesus. Todos são convidados a beber da água viva. Veja o que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como assim, se alguém tem sede? As pessoas estão ali gritando, querendo ver a água, e Jesus disse: alguém tem sede? Acontece que os judeus estavam ali, querendo ver a água, mas eles não estavam atentos
para a água que Jesus tinha a oferecer. A água que eles queriam era diferente da água que Jesus estava oferecendo. E essa oração condicional de Jesus, ela é interessante porque ela revela muito a respeito do caráter do convite que Jesus faz. Na língua grega, as orações condicionais, elas são redigidas de maneiras distintas. No nosso caso, quando Jesus diz, se alguém tem sede, ele está afirmando que, embora hajam muitas pessoas naquele local, ele sabe que poucas pessoas reconhecerão que tem sede. Ou seja, a condição remotamente será atendida. Jesus sabe que tem muita gente ouvindo a sua mensagem, mas ele também tem certeza que poucas pessoas o ouvirão. Mas mesmo assim ele disse, se alguém tem sede, venha a mim. Mas, se essa condição for atendida, aqueles que forem até Jesus, aqueles que se declararem sedentos, com certeza receberão a água que Jesus tem a oferecer. Com certeza beberão a água que Jesus tem a oferecer. Portanto, irmãos, o convite de Jesus, ele é para todos e ele é um convite sincero. Jesus, mesmo sabendo que muitas pessoas não vão aceitar o seu convite, ele convida assim, sinceramente. Isso deve nos fazer corar de vergonha, porque muitas vezes nós ouvimos a convites como esse. Talvez você tenha ouvido o evangelho muitas vezes, talvez você tenha frequentado igrejas em outros locais e ainda hoje você não aceitou o convite de Jesus. Talvez você saiba e até frequente uma igreja, mas será que realmente você aceitou o convite de Jesus? Esse convite que é para todos os homens, de todas as classes sociais, de todos os credos. Não interessa onde você se encontra agora, mas é importante que você aceite esse convite de Jesus. Ele é feito a todas as pessoas. Mas há condições para que esse convite seja aceito. Quando nós dizemos que a salvação em Jesus Cristo ela é incondicional, nós não estamos dizendo que Jesus não requer nada de você. Quando nós dizemos que Jesus aceita o pecador como ele está, não quer dizer que o pecador vai vir até Cristo e continuar como pecador. Porque Cristo não aceita o pecador. Ele transforma o pecador para que ele se aproxime dele. Nenhum homem em pecado, sujo, pode ter o Espírito Santo habitando nele. Por isso, primeiro é necessário que haja uma regeneração, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, quando o homem se aproxima de Jesus com seus pecados, ele precisa ser lavado, e aí Jesus o aceita. E é Jesus quem o lava com seu sangue. Mas você pode ir a Jesus do jeito que você está, e ele vai então realizar a obra em sua vida. A segunda atitude que você precisa ter para poder experimentar desta promessa que Jesus está lhe fazendo, dessa oferta que Jesus lhe faz, é que você deve responder a Jesus com atitude e fé. Vejam, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui nós percebemos logo de início que é necessário reconhecer que tem sede. Nós já falamos um pouco sobre isso. Aquelas pessoas estavam olhando para Jesus, mas não reconheciam que tinha sede. No nosso texto, o versículo 39 nos mostra que essa água se refere ao Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas é importante percebermos que reconhecer que tem sede aqui significa que você reconhece que necessita do Espírito Santo de Deus. E aqueles judeus que estavam ali não reconheciam esse Espírito Santo. Eles, quando o sacerdote pegava aquele vaso de ouro para derramar água, o povo gritava, levante a mão, levante a mão. Eles queriam ver a água caindo do jarro para a bacia. E Jesus está ali oferecendo a água do Espírito para eles e eles não estão enxergando. Jesus estava oferecendo uma água espiritual e eles estavam fixados numa água material. Isso é comum no Evangelho de João. Quando Nicodemos foi até Jesus e Jesus disse, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos entendeu isso literalmente e disse, será que eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? A mulher
a mulher samaritana, quando Jesus oferece água viva para ela, ela diz: Senhor, me dá essa água para eu não ter que voltar mais o poço. Quando Jesus ofereceu pão, ele disse: olha, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não pode ter comunhão comigo. O povo então perguntou: como é que eu vou comer o corpo e beber o sangue dele? João faz isso com uma certa frequência no seu evangelho, mostrando exatamente que aquelas pessoas queriam ver algo material, mas Jesus estava oferecendo a eles algo espiritual, e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então a pergunta que nós nos fazemos essa manhã é: será que nós temos tentado saciar essa nossa sede espiritual? Será que a água que você busca em Jesus é essa água espiritual? É fácil você perceber isso, é fácil você descobrir isso. Lembre-se das suas orações. Quando você ora, o que você pede a Deus? Emprego, trabalho, dinheiro, um casamento bem feito, os filhos na escola. Tudo isso é saudável e você deve realmente pedir a Deus e deve agradecer porque você tem. Mas qual foi a última vez que você se ajoelhou e pediu a Deus para que você fosse cheio do Espírito Santo? Quando foi que você pediu a Deus para que seu coração fosse mais piedoso? Quando é que você rogou ao Senhor para que a sua vida demonstrasse mais amor ao seu próximo? Quando foi que você pediu a Deus, sinceramente, que você pudesse estar cheio do Espírito Santo? Aqui nós temos muitos jovens e adolescentes, e você que está prestes a entrar na faculdade. Eu sei que nesse momento da vida a gente ora bastante para que Deus nos faça entrar numa faculdade. A gente até ora de maneira saudável, e deve ser assim mesmo, pedindo ao Senhor que nos oriente na escolha do nosso curso. Mas isso não é suficiente, você precisa pedir a Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre isso e explicar melhor o que é esse ser cheio do Espírito Santo, mas o fato é que você precisa reconhecer que há necessidade da água que é o Espírito Santo. Você não pode achar que essa água se refere apenas à água material, aos bens materiais. Aliás, como muitas instituições aí têm pregado, que a bênção de Deus se revela naquilo que você recebe materialmente da mão dele. Nós precisamos fugir dessa armadilha e reconhecer que nós precisamos do Senhor, que esta água se refere à água do Espírito Santo. É necessário, então, além de reconhecer que você precisa dessa água, é necessário ir até ele. O texto diz: venha a mim e beba. São dois imperativos aí. Jesus está dizendo: você tem sede, você reconheceu que precisa dessa água viva, você reconheceu que precisa do Espírito Santo, então venha a mim. E a ideia aqui é: venha a mim e comece a beber. Não é simplesmente ir até Jesus e ficar parado. Ele requer que você vá até ele e comece a beber. E é interessante que em cada coração humano, há um sentimento de ausência. Todos os homens têm esse sentimento de ausência até se encontrarem com Jesus. E se eu comparar esse sentimento de ausência com a metáfora que temos aqui no nosso texto, eu diria que todos os homens vivem em um deserto. Eu não sei se vocês já sentiram sede extrema, mas imaginem um homem que está no deserto. E nós assistimos vários filmes assim. Ele há alguns dias sem tomar água, ele começa a delirar, ele olha e vê um oásis. E naqueles filmes românticos, ele corre até aquele oásis, e quando ele se aproxima daquele oásis, aquilo desaparece e ele está novamente na areia. Certa vez eu estive fazendo um mapeamento numa região aqui no litoral brasileiro, ali em Pontal do Peba, em Alagoas. Ali tem um campo de dunas que se parece com um deserto. E quando a gente está no meio daquele lugar e você olha para um lado e para o outro, tudo que você vê é areia branca. Não tem uma nuvem no céu e não tem uma sombra para você se encostar. Aquela garrafinha de água que a gente carrega do lado, ela se torna tão preciosa. Mas na ausência daquela água, o desespero acontece. E esses homens, então, que estão sedentos nesse deserto, tentam suprir essa sede de diversas formas. Esse homem que ainda não tem Deus e que ainda não reconheceu que é em Jesus onde ele encontra essa água, ele procura nas miragens a satisfação da sua sede. Alguns vão até a miragem da prostituição,
outros da bebida, outros das festas, outros do dinheiro, outros do sucesso profissional. E eles tentam suprir esse sentimento de ausência de diversas formas. Alguns nos maridos, outros nas esposas. Mas a verdade é que esta sede só é suprida se você for até Jesus. Não adianta procurar água no lugar errado. Agora nós colocamos nosso homem que está no deserto à beira-mar. Então, ele está sedento, ele olha para frente dele e vê toda aquela água, mas ele não pode beber. Ele trocaria toda aquela água, salgada e imprópria, por apenas um copo com água. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós temos sede e nós não vamos até Jesus. Nós procuramos em outros lugares. Nós queremos saciar nossa sede com aquilo que o mundo nos oferece. Mas Jesus está nos dizendo que o único lugar que você pode encontrar dessa água viva é nele. Se alguém tem sede, venha a mim e comece a beber. Mas, para que você vá até Cristo e beba dessa água, há um terceiro aspecto que você precisa perceber, que é crer nele conforme a Escritura. Não é isso que o texto diz, versículo 38? Quem crê em mim, como diz a Escritura. E é engraçado isso, porque hoje todas as pessoas que você caminha por aí afora têm um Jesus para chamar de seu. E é engraçado porque algumas pintam um Jesus que é um derrotado. É um Jesus que está mendigando pelas portas, esperando que alguém o aceite. Outros têm um Jesus que é um soldado que pode ser convocado a qualquer momento que você está no campo de batalha. Então, quando você tem problema, essas pessoas vão lá, chama Jesus. Jesus vem, se apresenta, derrota o inimigo e volta para o seu lugar, esperando a próxima ordem. Há pessoas ainda que têm um Jesus que é amigo, um Jesus que é bonzinho, que faz tudo o que ele quer. Um Jesus que aceita a pessoa do jeitinho que ela é e ela pode continuar a viver no seu pecado a vida inteira, mas quando ela precisar de Jesus, ele está lá pronto para amá-la. Mas o nosso texto diz, quem crê em mim, de acordo com a Escritura. E o que a Escritura nos diz a respeito de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículos 13 e 17. Mateus 16, versos 13 e 17. Mateus 16, 13 e 17 nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você precisa crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode ter qualquer concepção de Jesus, mas se não for essa concepção, você não vai se aproximar dele e beber da água viva. Você não pode receber essa água que Jesus tem a oferecer se você não aceitar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não foi um profeta no passado que influenciou muitas pessoas. Ele não foi um líder político, ele não foi uma pessoa que quis influenciar o mundo a caminhar na ideologia de paz e amor. Não, Jesus era e é o Filho de Deus. Jesus é Deus, o Filho. E você não pode crer nele de forma diferente. Essa é a única forma de aceitar Jesus Cristo e de beber a água que ele tem para te oferecer. Um outro aspecto, meus irmãos, é que você precisa reconhecer que a necessidade dessa água é permanente. É interessante porque muitas pessoas acham que ter sede e ter necessidade de água são fenômenos semelhantes, quer dizer a mesma coisa. Mas entendam que ter sede é diferente de ter necessidade de água. Nosso corpo, o corpo humano de um adulto, tem aí em média de 50% a 60% de água. Quando você tem sede, significa que você está desidratado. Significa que está faltando água no seu organismo.
Por isso os fisiologistas nos dizem que nós devemos beber água com frequência para que a sensação de sede não aconteça. Embora ela seja benéfica ao nosso corpo. Mas ter sede é a falta de água. Ter sede é reconhecer que o seu corpo está desidratando. E o que Jesus está oferecendo aqui não é que você nunca mais não precise de água. Ele está dizendo que você não vai mais ter sede, porque você vai ter uma fonte que jorra abundantemente em você. O que ele está dizendo não é que você não vai mais precisar do Espírito Santo, mas ele está dizendo que esse Espírito Santo, uma vez que habita em você, agora você tem uma fonte constante que te alimenta. Quando aquela mulher esteve junto à fonte, e Jesus disse a ela que tinha uma água para oferecer, e essa água seria dentro dela uma fonte a jorrar. Ele está como que fazendo o mesmo convite que ele faz aqui no nosso texto, em João 7. E vejam, ali ele diz que essa água naquela mulher samaritana será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui em nosso texto ele diz que essa água será como rios de água viva. Será que eu preciso de uma fonte a jorrar para a vida eterna se eu não precisar mais de água? Será que eu preciso ter um rio dentro de mim se eu não tenho mais necessidade alguma de água? Jesus faria um convite para te oferecer algo que você não precisa. Então o que Jesus está dizendo é, você não vai mais ter sede. Ou em outras palavras, você não vai ficar mais desidratado. Porque toda vez que você beber da minha água, você vai se hidratar. E o Espírito Santo vai encher você. E você vai estar cada vez mais saudável diante do Senhor. E quando a gente reconhece que essa necessidade ela é permanente, então a gente entende porque Jesus nos oferece essa água que jorra sem parar. E a ideia de água viva aqui no nosso texto é uma nascente. Naquela região haviam poços artesianos, em que eles cavavam um poço e eles então tiravam água daquele poço, mas aquela água ficava ali circunscrita naquele local. Mas se você olhar no Velho Testamento, em alguns momentos que Jacó cava o seu poço, os homens de Jacó dizem assim, olha, nós encontramos água viva. E aquilo significa que eles acharam uma nascente. Eles acharam um local que a água continuava brotando. E é o que Jesus está dizendo aqui, dentro de você vai ter uma nascente. É uma água que vai brotar o tempo todo. Mas aqui nós encontramos um problema muito sério. Porque até esse momento eu falei para vocês que você precisa reconhecer que tem necessidade dessa água, reconhecer que tem sede. Você precisa ir até Jesus e começar a beber. E você precisa fazer isso com fé, crendo nele conforme a Escritura. Mas Paulo nos ensina uma coisa que é aparentemente contrastante com isso aqui que eu falei. Paulo diz que todos nós estamos mortos. Romanos 3:11, Paulo diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E em 5:12, na mesma carta aos Romanos, Paulo diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E em Efésios 2, versículos 1 e 2, ele diz, ele vos deu vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais, noutro tempo, andastes conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ora, como morto pode ter necessidade de água? Como morto pode buscar Jesus? Como morto pode requerer de Cristo alguma coisa? E aqui então eu preciso explicar a vocês o que é a doutrina da regeneração. Nós vamos falar sobre isso enquanto eu explico o Espírito Santo dado através dessa água. A regeneração é a primeira obra que o Espírito Santo executa na vida do homem quando ele quer salvá-lo, quando Deus quer salvá-lo. A regeneração é o revivificar desse homem morto. Quando o Espírito Santo de Deus atua nesse homem, então ele refaz todas as afeições desse homem e agora ele pode buscar Deus, agora ele sai da morte para a vida. E somente quando essa regeneração acontece é que agora você pode ter a capacidade de olhar para Cristo, de reconhecer que você tem sede, de ir até Jesus e de beber dessa água. Se você não for regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você não vai buscá-lo.
Isso aqui, meus queridos, no nosso texto tem um aspecto muito importante, porque ele vai nos deixar gratos por aquilo que você recebeu da mão de Jesus. Se você entendeu que é necessário buscar essa água, se você reconheceu que você tem sede, se você reconheceu que deve ir até Jesus Cristo e que sozinho você não vai conseguir saciar a sua sede porque você vive num deserto, significa que a obra do Espírito Santo está sendo feita em sua vida. Significa que agora as suas afeições estão sendo mudadas e você consegue então enxergar aquilo que Jesus tem para te oferecer. Se tudo que eu falei essa manhã ainda não entrou em seu coração, se você ainda se pergunta, mas como Davi? Eu não entendo dessa forma, eu posso saciar minha sede de outra forma, significa que você ainda tem grandes problemas para resolver. Mas se você reconheceu que precisa dessa água, não pense que isso vem de você mesmo. Não entenda que isso é algo que a sua mente humana produziu. João nos explica no versículo 39 de que Jesus se referia ao Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que crescem. E esse Espírito Santo só é dado de acordo com a regeneração. Deus elege você na eternidade, mas na sua história de vida é o Espírito Santo que aplica essa redenção. Somente quando o Espírito Santo, então, move o seu coração, é que você consegue olhar para Jesus e beber dessa água. Deixe-me dar um exemplo a vocês, que talvez esclareça o meu ponto. Uma menina tinha ganhado de sua mãe uma caixinha com cédulas de R$2, aquelas cédulas de brincadeira. Então, seu pai chegou da rua e deu a ela uma cédula de R$200. Ela olhou aquela única cédula, depois olhou para outra mão e viu aquelas 30 notinhas de R$2 de brinquedo. Ela disse, eu não quero trocar, eu tenho mais. Ela não tem capacidade para entender que aquele dinheiro é de brinquedo, que não serve para nada, que é inútil. Bem assim são aqueles que querem beber da água confiando em suas próprias expectativas. Eles olham para suas mãos cheias de presentes, cheias de dádivas, mas não conseguem entender que aquilo não é suficiente para beber da água que Jesus oferece. Ela ainda não foi regenerada. Então o pai pega aquela menina, coloca no colo e começa a explicar para ela, filha, esse dinheiro é de brinquedo, ele não serve para nada. Essa única cédula tem muito mais valor do que todas essas cédulas que você tem na mão. Aí então a mente dela se abre, ela olha para os dinheiros de brinquedo, ela então agarra aquela cédula de verdade e já não quer mais saber daquelas cédulas de brinquedo, porque agora ela entende o que é a verdade. E embora seja esse um exemplo singelo, ele serve para explicar o ponto de que somente quando a sua mente é transformada é que você consegue olhar para Jesus e reconhecer que tem sede. Somente quando a sua mente é regenerada é que você consegue entender qual é o verdadeiro valor da dádiva que Jesus está lhe dando. E por fim, o texto nos diz que esse Espírito que seria dado por Jesus só aconteceria no dia de Pentecostes. João diz aqui que aqueles que estavam prestes a receber o Espírito não haviam recebido ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E essa glorificação de Jesus aqui significa sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele prometeu dizendo, olha, eu vou, mas enviarei o Consolador. Jesus disse, eu vou, mas vou enviar aquele que vai estar com vocês todo o tempo. E aquele Consolador, este Consolador é o Espírito Santo. E quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse aos discípulos, não saiam de Jerusalém, fiquem aí até que o Espírito venha sobre vocês. Nós lemos em nossa liturgia, em Atos 2, quando o Espírito então foi até aqueles homens, e o Espírito de Deus veio como de uma maneira mais plena. E aqui é importante lembrar que o Espírito Santo de Deus sempre atuou. Ele nunca deixou de atuar na história. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver as grandes reformas de Josias, obra do Espírito Santo.
Ele sempre atuou, mas aqui no dia de Pentecostes, quando Jesus cumpre a sua promessa de enviar o seu Consolador, esse Espírito foi derramado de uma forma como nunca antes houve. Por isso nós lemos lá em Isaías, nós vimos a profecia de Joel, que os filhos e vossas filhas profetizarão. A igreja agora recebeu poder para ir pregar o evangelho em todos os lugares. Cada um de nós agora pode ser a habitação do Espírito Santo. Quando nós somos regenerados, por conta dessa promessa que Jesus cumpriu no dia de Pentecostes, agora você tem completa possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. E, finalizando, eu queria dizer 5 coisas para vocês que você pode fazer para gozar experiencialmente dessa bênção. De reconhecer que o Espírito Santo de Deus pode habitar em você. E que se você já foi convertido, se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, esse Espírito Santo já habita em você. Você já tem esse Espírito Santo em sua vida. E esse Espírito Santo, esse habitar do Espírito Santo em sua vida, ele te capacita para muitas coisas. Há aqui um aspecto dessa habitação do Espírito Santo que é permanente e instantânea. Quando você é regenerado, o Espírito Santo passa a habitar em você, automaticamente suas afeições são mudadas, você passa a ser nova criatura. Você não vai mais rogar a Deus para o Espírito Santo vir sobre você novamente, porque ele já habita em você, e uma vez que ele passa a habitar em você, nunca mais ele deixa de habitar em você. Mas há um outro aspecto que o nosso texto nos mostra, que é essa necessidade constante do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita a ser um bom pai, é o Espírito Santo que te capacita a ser um bom filho, é o Espírito Santo que te capacita a ter piedade, a amar o próximo, a fazer aquilo que Deus te agrada. Sem o Espírito Santo em sua vida, você não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por isso é importante você reconhecer que você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e ele te capacita para fazer todas estas coisas. Então, eu quero te mostrar 5 passos que você pode, ou melhor, 5 atitudes que você pode utilizar para gozar desse ensinamento que nós vimos essa manhã. Primeira coisa é ore. Você não consegue se relacionar com o Espírito Santo de Deus, com Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, sem oração. Se você não tem uma vida de oração, você não vai conseguir gozar daquilo que Deus está te oferecendo. É no meio da oração, é em meio à oração, é enquanto você ora a Deus que você consegue, então, se relacionar com Ele. É a oração que te capacita a ter uma vida plena de comunhão com Ele. Sem oração, você não vai conseguir ter esse privilégio de gozar dos dons do Espírito Santo. Você conhece os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então você pode fazer uma lista daquelas partes do fruto do Espírito que você tem mais dificuldade. Se você tem dificuldade de amar o seu próximo, anote. Faça uma lista daquilo que é mais complicado para você. E pegue essa lista e coloque diante de Deus em suas orações e peça a Deus que você tenha capacidade dada pelo Espírito Santo para praticar essas coisas. Você vai meditar naquilo que eu te falei essa manhã, lembrando desse fruto do Espírito que você precisa meditar e você precisa agir, você precisa pôr em prática aquilo que você tem aprendido. Mas não faça isso de maneira leviana. Não escreva no papel e guarde. Escreva no papel, isso não é uma simpatia. Isso é prática. Você vai escrever no papel para que você se lembre daquilo que você precisa melhorar. Eu não estou dizendo aqui que isso vai, como um passe de mágica, resolver o seu problema. Você não vai colocar isso em cima da televisão, embaixo de um copo com água, não. Aquilo é para que você se lembre que você deve exercitar. E você vai orar e vai pedir a Deus sabedoria para exercitar essas coisas. Você também vai procurar textos bíblicos que te ajudem a lidar com essas coisas. Você quer ter domínio próprio? Procure na Bíblia o que você precisa fazer para ter domínio próprio. Anote esses textos bíblicos. E durante aquele período que você está exercitando esse fruto como algo, como uma academia, vamos dizer assim. Enquanto você está exercitando isso, você vai ter a ajuda desses textos bíblicos para te orientar. E por fim, pratique isso de forma consciente. Sabe quando você não consegue ter domínio próprio?
e você é uma pessoa fleumática e qualquer coisa você se irrita, você começa a gritar e fica bravo. Quando você fizer isso e você se lembrar que deve ter domínio próprio, então conscientemente você vai agir. Eu não posso gritar. Eu não posso me irar dessa forma. Eu não posso tratar o meu irmão desse jeito. E conscientemente comece a agir praticando o fruto do Espírito. Não pense que a ação do Espírito Santo em sua vida vai ser como um passe de mágica e que do nada você vai mudar todas as suas afeições e vai começar a praticar tudo aquilo que a Bíblia te ordena. É preciso exercício, é preciso que você pratique essas coisas para que você crie bons hábitos, para que você crie atitudes adequadas de acordo com a palavra de Deus. Eu espero que se você fizer isso, então você vai ter experimentado daquela água que Jesus tem para te oferecer. Água que você já bebeu quando ele te converteu, mas que você ainda tem que beber todos os dias de sua vida. Que Deus nos abençoe.